Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem por aí? Sim, por aqui também. Mais uma vez, em primeiríssima mão, a correção da prova aplicada ontem, dia 5 de maio de 2019, desta vez para assistente administrativo da Prefeitura Municipal de Curitiba, também aplicada pelo UFPR. Muito bem. Vamos fazer de novo as duas disciplinas, raciocínio lógico e informática, como é de praxe. Começar com raciocínio lógico, questão número 16. Um enunciado parecido com o que caiu lá da prova de fiscal, que diz assim: em 2018, a Central 156 atendeu 426 mil pedidos de serviços de informações. Parece que eles só aprenderam esse número. Para quem fez a prova de fiscal, deve ter visto que esse número estava lá também. Só que tem uma coisa engraçada. Esse número aqui é 211%. Guarde isso. Esse número é 211% a mais do que aconteceu em 2017. Então, esse número aqui representa 211% a mais do que nós tínhamos em 2017. A pergunta é, qual das alternativas se aproxima mais do que aconteceu nesse ano? Então vamos lá. Olha que bacana. Eu vou colocar dividido por 1.000, porque 426 mil faz de conta que não tem os 3 zeros. Vamos pensar em 426. Esse número aqui é 426? É. Esse 426 é 211%. Primeira coisa, temos que lembrar que 211% é a mesma coisa que 211 sobre 100. Certo? Até aí sim. Só que ele é, vamos ler o enunciado de novo, 211% a mais do que nós tínhamos no passado. Então, quem é 426 mil? É o que eu tinha em 2017, vamos chamar de X, mais 211%, ou seja, 211 sobre 100 do próprio X. Então, guarde isso. 426 mil, que é o número de 2018, representa 211%, ou seja, isso daqui, a mais do que nós tínhamos lá em 2017, certo? Primeira coisa que você tem que fazer é 211 sobre 100, dá para dizer que é aproximadamente 2. Porque 211 é quase 200. 200 por 100 dá 2, certo? Então eu tenho, na verdade, aproximadamente x mais 2x. Isso aqui dá 426. 426 será 3x. Portanto, x será 426 sobre 3, que dá 3 para 4, 1. Sobra 1. 3 para 12, 4. 3 para 6, 2. 142 mil seriam os pedidos aproximadamente. Guarde bem, agora vem a grande mágica. Se aqui fosse 2, seria 142, certo? Como aqui é um pouco maior, é 2,11, somando com o 1 lá da frente, esse 1 mais 2,11 dá 3,11. Então eu tenho que dividir por 3,11. Como estou dividindo por um número maior que 3, se fosse por 3, daria 142. Eu estou dividindo por mais que 3, então esse número vai cair um pouco. Vai dar 138 e uns quebrado. O mais perto é a letra A, que é 137. Entendeu a continha? Então, de novo. A banca nos disse que em 2018 foram atendidas 426 mil pessoas que fizeram lá o que eles chamam de pedido de serviço de informações. 2018. Esse número, na verdade, representa 211% a mais do que nós tínhamos em 2017. Então, você tem que fazer a seguinte montagem, aquela velha frase que eu digo para vocês. O que temos e o que queremos. Nós queremos o número de 2017, mas nós tínhamos em 2018. Então nós temos que transformar matemática em língua portuguesa. 426 mil, para facilitar, eu tiro os 3 zeros. 426. Representa o valor de 2017
mais 211% do valor de 2017. Então, lembre, é 211% a mais do que nós tínhamos em 2017. Então, representa 2017 mais 211% de 2017. 211 por 100 dá 2,11. Para evitar fazer essa conta, você aproxima para 2. Faz a conta com 2. 2x mais 1x dá 3x, certo? 426 por 3 daria 142. Até aí, claro para todos? Sim. Como aqui embaixo é maior do que 3, ou seja, esse valor subiu, quer dizer que o 142 vai descer um pouquinho também. Então ele vai ficar perto de 138, 139. Ou seja, o valor que mais chega perto, letra A, 137. Boa, né? Questãozinha muito simples, muito inteligente. Claro para todos? Tudo bem. Está de acordo com o que a banca deu como gabarito extraoficial. Gabarito prévio. Tudo bem, 17. De novo, um exercício exatamente igual ao que caiu na prova anterior. Pergunta. A sequência é 2, 9, 16, 23, 30, 37, blá, blá, blá. Qual desses números que foi dado aqui está na sequência? Então, primeira coisa, identificando a sequência. 2 para 9, a diferença é 7. 9 para 16, a diferença também é 7. Aqui também e aqui também. Então eu tenho uma PA, progressão aritmética. Qualquer elemento será o primeiro mais n-1 vezes a razão. Eu tenho tudo. Eu tenho o AN, que é o que eu quero calcular. Eu tenho o primeiro, que é 2. Eu tenho a posição dele, menos 1, vezes 7. Certo? Então, olha o que dá para fazer. Eu posso fazer assim, ó. AN menos 2, passando esse 2 aqui para dentro, certo? Igual a 7 que multiplica n menos 1, certo? Posso dividir o 7 ainda. Então, eu posso dizer que na posição n menos 1, eu vou ter isso daqui. Ó. Então, o que você recomenda? Se isso daqui for um número inteiro, esse n for um número inteiro, porque é a posição, ó, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, igual a 5, igual a 6, assim por diante, certo? Então, n tem que ser um número inteiro. Se você pegar todos esses números e tentar colocar aqui, e tentar fazer divisão, por exemplo, letra A, 160. 160 menos 2, 158. 158 não dá para dividir por 7. Quer dizer, até dá, mas é um número quebrado. 343 menos 2, 341 por 7 dá um número quebrado. 409 menos 2, 407 por 7 dá um número quebrado. 506 menos 2, 504 por 7 dá um número exato. Então, a letra D é a nossa resposta. Ou seja, se você continuar aqui, você vai chegar lá no 506. Que é a letra D, ou seja, a nossa resposta. Então, insistindo, você pode fazer, usar a fórmula do termo geral, ou usar essa fórmula do termo geral de uma maneira diferente. Passo o 2 aqui para dentro, aqui ele está somando, ele vai passar subtraindo. E passo o 7 que está multiplicando, passa dividindo. Então, nessa posição n menos 1, ou você vai achar o n, depois que você tirar esse 1 daqui e passar para cá, ó, esse n tem que ser um número inteiro, obrigatoriamente. Então, o único que dá um número inteiro é a letra D, 506. Portanto, corrobora o que a banca deu como resposta. Claro, por enquanto? Sim. Boa. Então, recapitulando. Você acha a razão R, que é 7, é a diferença de dois termos consecutivos. Testa para quaisquer um desses algarismos, números dados, qual deles se encaixa nessa fórmula, dando um n inteiro. 160 não dá, 343 não dá, 409 não dá, 1636 não dá. Só dá a letra D, 506. 506 menos 2, 504. 504 por 7 dá um número, eu acho que é 73, eu acho. Certo? Tudo bem. Questãozinha boa também. Questão número 18. Uma cópia do que nós tivemos lá na prova de fiscal. Não uma cópia ipsis literis, mas uma cópia da ideia. Antônio estava ajudando suas filhas com a lição de matemática quando observou que a soma das idades das 3 filhas é 31.
Então vamos chamar as filhas de A, B e C. Total falta de criatividade. A soma das 3 é 31. A filha mais nova nasceu 5 anos depois das outras duas, que são gêmeas. Então, o que você faz? Se diz, por exemplo, vou pegar uma caneta de outra cor, que essas duas são gêmeas, por exemplo. Podia ser A e C, tanto faz. Se elas são gêmeas, têm a mesma idade, claro. E a C vai ter a idade das gêmeas menos 5, já que ela nasceu depois. Então essa aqui será, por exemplo, A menos 5. Quando você for montar, aí que vem a parte boa. O A é o A mesmo. O B, já que tem a mesma idade, já que é gêmea, também dá para chamar de A. Já que o B e o A nasceram no mesmo dia, na mesma hora, são gêmeas, têm a mesma idade. Quem é o C? A menos 5. Isso aqui tem que ser igual a 31. A mais A mais A, 31 mais 5. Estava diminuindo, passa somando. 3A será 36. A será 36 por 3, que dá 12. Então as gêmeas têm, na verdade, canetinha nova, você viu, canetinha rosa? 12 anos tem essa menina, 12 anos tem essa menina. 12 mais 12, 24. Quem é a C? 31 menos 24. Só pode ser 7 anos. Ou você faz por aí, ou faz o seguinte. A gente sabe que a idade da mais nova é a idade da A menos 5. Se a A tem 12, 12 menos 5, 7 do mesmo jeito. Claro para todos? Então, qual é a grande dificuldade das pessoas? Transformar a matemática em língua portuguesa. Ou, nesse caso, a língua portuguesa em matemática. A idade das 3 filhas é 31. Então eu tenho 3 filhas, A, B e C. Ana, Bianca e Clara. De novo, a banca não colocou nome, mas lá na prova de fiscal tinha. A soma das 3 é 31. 2 delas são gêmeas. A e B têm a mesma idade. Então, se A e B têm a mesma idade, eu posso chamar o B de A também, certo? A terceira filha, que é a mais nova, tem a idade das gêmeas menos 5 anos. Tanto faz A ou B, mas a gente chamou todo mundo de A, então é A menos 5. Então, no lugar do A, continua o A. No lugar do B, vai A. No lugar do C, A menos 5. Você deixa todo mundo em função de A. Deixando todo mundo em função de A, você calcula o A. Calculando o A e voltando na formuleta, você descobre que as gêmeas têm, respectivamente, 12 e 12 anos. 12 mais alguém é 31. Então, obrigatoriamente, a mais nova terá 31 menos 24, ou seja, 7 anos. Boa, né? Portanto, letra B. Questãozinha boa. Questãozinha boa. Questão 19. De novo, eu avisei que essa questão iria cair. Por isso que eu fiz questão, inclusive falando da palavra questão, de mandar para as pessoas que eu sabia que iam fazer a prova a resolução. Eu sabia que a Federal não ia montar tudo de novo, todos uns questões diferentes. Os caras criaram a mesma ideia. Só que dessa vez, nossa, velho, tá muito quente o círculo, a circunferência deu uma esticada. Essa questão eu fiz em sala. Quem teve aula comigo viu essa questão em sala. Não com esses valores, mas essa questão em sala. A banca diz o seguinte: quantos triângulos distintos, de novo, podem ser formados com os pontos indicados no círculo ao lado? Só que a banca te deu um pontinho a mais aqui, que é o centro. Boa, né? Quantos pontos tem ao todo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 pontos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não estão com a distância igual, mas enfim, dá para entender. Quantos triângulos? O centro não conta. O centro não conta. Então, de novo, só conferindo. 2, 4, 6, 8, 10. Eu lhes contei que para fazer triângulo, nós temos 3 pontos para fazer um triângulo. Então, isso aqui, por exemplo, seria um triângulo, certo? Esse aqui também seria um triângulo. Então, aquele pontinho no meio está lá só para atrapalhar. Eu tenho 10 pontos.
10 pontos. Então, eu vou fazer a combinação de 10 pontos, já que é o todo. Quantos? De quantos em quantos? Para fazer um triângulo são 3 pontos. 10 de 3 em 3. Isso aqui você deve saber, já contei, vou contar de novo. Combinação de n pontos P a P será fatorial de n, fatorial de P, fatorial de n menos P, certo? Ou seja, quem será a combinação de 10, 3 a 3? Fatorial de 10, fatorial de 3, fatorial de 7, que é a diferença, 10 menos 3, 7. Isso aqui dá para ser escrito como sendo 10 vezes 9 vezes 8 vezes fatorial de 7. Certo? O que dá para fazer aqui? Corta esse com esse. Ficamos com 10 vezes 9 vezes 8 vezes fatorial de 3. Fatorial de 3, esses tem que saber. Né? É 6. 6. Dá para dividir em cima e embaixo por 3. 9 por 3, 3 mesmo. 6 por 3, 2. Então ficamos com 10 vezes 3 vezes 8 sobre 2. Dá para fazer uma outra mágica aqui. Dividir isso aqui por 2, isso aqui por 2. 4 por 2 é 1. 10 vezes 3, 30. Vezes 4, 120, portanto, letra C. Boa, então insistindo. Quando a banca pede para você determinar o número de triângulos, ou de quadrados, ou de pentágonos, enfim, feitos com N pontos, tem que ser combinação. Por quê? Então eu vou contar mais uma vez. O triângulo ABC é a mesma coisa que o triângulo BAC, que é a mesma coisa que o triângulo CAB. Porque são os mesmos pontos. Então, se são os mesmos pontos, ou seja, a ordem não importa, combinação. Não é arranjo, combinação. Certo? Então, fique claro. Eu tenho 10 pontos para ordená-los de 3 em 3. Então, combinação de 10, 3 a 3. Fatorial de 10, fatorial de 3, fatorial de 7. Fatorial de 10 é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Por que eu transformo em 7? Porque eu tenho 7 aqui embaixo também, para poder cortar esses dois. Certo? Fatorial de 3 é 6. Eu faço a mágica de cortar com o 9 daqui. Então, divido o 9 por 3 e o 6 por 3 também. Só que eu posso dividir o 8 e o 2 por 2. 8 por 2, 4, 2 por 2, 1. Então, em cima só sobrou 10 vezes 3 vezes 4, que dá 120. E embaixo sobrou 1, ou seja, se divide por 1, 120 mesmo. Boa, né? Questãozinha boazinha. Muito bem. Eu sempre digo o seguinte, a Federal tem um padrão de cobrança de questões, tanto para concurso público quanto para vestibular. E quando eu conto isso em sala, as pessoas não acreditam. Eu falo, ninguém me acredita. Mas o que eu posso fazer? 20. Talvez a questão mais trabalhosa. Mas também caiu na prova lá de fiscal, uma parecida. Os caras nos deram uma sequência de 4? 5. 5 passos. 5 passos. 3 e 3, 3, 3. Nos deram 5 passos de como essas figurinhas iriam se comportar. O nome dessa disciplina é raciocínio lógico e matemático. Raciocínio lógico, nesse caso aí, que você tem que ver qual é a sequência das figurinhas. Raciocínio lógico com figuras. Está escrito lá no edital. A anterior é raciocínio lógico matemático. Se acha um padrão. Isso vale também para aquela do 2, 9, 16, certo? Então, aqui tem bolinha. Não, desculpe. Losango. Losango. Não fale losângulo, por favor. Triângulo. Circunferência. Losango. Circunferência. Triângulo. Losango. Circunferência. Triângulo.
triângulo, circunferência, losango, triângulo, circunferência, losango. Perguntas da banca. Então esse é o passo 1, 2, 3, 4, 5. O símbolo triângulo ocupará... Veja que agora, cuidado, aquilo que eu falo que a Federal ia fazer e fez, assinale a incorreta. O que está errado aqui? A banca disse, o símbolo triângulo ocupará o canto superior esquerdo no tabuleiro, nos passos numerados com múltiplos de 4. O triângulo estará no canto superior esquerdo, ou seja, aqui, nos passos múltiplos de 4. Vamos ver. Ele está aqui, depois ele vem para baixo, depois ele vem para cá, depois ele vem para cá, depois ele volta para cá. Então o que o triângulo está fazendo? O triângulo, vamos desenhar primeiro o comportamento do triângulo. Começou aqui, depois veio para cá, depois veio para cá, depois veio para cá no passo 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então é verdade. A cada vez que eu ando 4, faço 4 passos, o triângulo vem para aqui. Então, assertiva são 3, são 5, desculpa. Não vai ter espaço. Vamos fazer bonitinho, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Primeira é verdadeira. Sim, o triângulo vai andar sempre, começou aqui, ó, veio para baixo, veio para o canto inferior, superior. Daí de novo. Então ele vai fazendo isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então sempre de 4 em 4 ele vai parar no canto superior esquerdo. Então essa primeira é verdadeira. Letra B. Os símbolos triângulo e losango ocuparão a mesma casa no passo 7. Então vamos lá. Esse aqui é o passo 5. Vamos tentar fazer o passo 6. E daí o passo 7. Para ver como é que as figuras se comportam. Primeiro dá uma analisada na circunferência. Ele está no meio, daí vai para a esquerda, para a direita, desculpe, vai no meio, vai para a direita, vai no meio. Então o que o círculo fica fazendo? Circunferência, na verdade. Está no meio, vem para cá, volta para o meio, vem para cá, volta para o meio, vem para cá, volta para o meio, vem para cá. Ele fica fazendo assim, está aqui, faz esse, volta para o meio, vem para cá, o meio, vem para cá, só fica indo e vindo, certo? Para nós, não muda nada. Então, pode ver, ele está aqui no meio. Direita, meio. Esquerda, meio. Então, aqui no passo 6 vai estar na direita e no passo 7 vai estar no meio. Mas a banca não quer saber dele, quer saber do triângulo primeiro. Então, passo 1, 2, 3, 4, 5. No passo 6, ele vai estar aqui, certo? E no passo 7, vai estar aqui. Como é que o losango se comporta? O losango está dando a volta. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5. No passo 6, ele vai estar aqui. E no passo 7, vai estar junto com o triângulo na mesma casinha. Então o 2 também é verdade. Então, de novo, vamos analisar os movimentos. A circunferência está no meio, vai para a direita, volta para o meio, vai para a esquerda, volta para o meio, vai para a direita, volta para o meio. Só fica indo e voltando, mas sempre passando pelo meio. O triângulo, já contei, começou no canto superior direito, desceu para o canto inferior direito, depois inferior esquerdo, superior esquerdo, sempre nos cantos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, certo? E o nosso amigo losango? O losango começou aqui, ó. No passo 2, ele está no segundo quadrado, o passo 3 está no terceiro quadrado, o passo 4 está no quarto quadrado, ou seja, está indo aqui, ó. No passo 6, ele vai estar aqui, no passo 7, vai estar junto com o triângulo. Então, a letra B é verdade. Letra C, os 3 símbolos nunca ocuparão a mesma casa ao mesmo tempo. Verdade, não vai ter nenhuma situação que os 3 estarão lá. Primeiro, que o triângulo e o losango nunca vão passar pelo meio. Então, só disso se consegue ver. O triângulo e o losango estão dando uma volta aqui no meio. Em volta, estão em volta do centro. O único que fica lá no meio é a circunferência. Então, eles nunca vão ocupar. Verdade. Letra D, no passo 9... A sequência voltará à configuração inicial e passará a repetir os passos anteriores. Vamos ver. Passo 8. Passo 8. Nosso circunferência estará aqui. Nosso triangulinho, você sabe que o triangulinho vai lá para o canto, vem para cá. E o nosso losango estará aqui. Veja,
as três não estão juntas. As únicas coisas que vão acontecer juntas pode ser a circunferência com o triângulo, a circunferência com o losango. Esse é o passo 8. E no passo 9? Circunferência vem para o meio, o triangulinho vai lá para o canto e o losango vem para cá. É a mesma coisa? E agora? Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está exatamente como estava. A pergunta, e agora? E agora? E agora? Sim? Segurei. Engraçado. Círculo ou circunferência, eu sempre falo que é a mesma coisa, mas não é. Circunferência é quando é só o contorno, círculo é quando é pintado. Mas aqui vamos chamar de círculo para facilitar. Aqui, direita, centro, esquerda. Aqui, direita, centro, esquerda. Meio de novo, ok? Sim. Triângulo, está dando a volta. Sempre nos cantos. Vai cair para cima e vem para cá. No passo 9 ele vem para cá, certo? Losango, está dando a volta. Então no passo 9 ele tinha que estar aqui mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? Então está exatamente como estava. Segure aí. Letra E. Nos passos ímpares, o círculo está sempre na casa localizada na posição central. Pode ver, ó, passo 1, passo 3, passo 5, passo 7, passo 9. Então é verdade. A pergunta. Só que, por incrível que pareça, a letra E, D também é verdade. Porque no passo 9 a sequência voltará à configuração inicial e passará a repetir os passos anteriores. Ou seja, está todo mundo certo. E agora? E agora? O que a gente faz? Será que ele vai repetir os passos anteriores? Sim, porque ele voltou exatamente como era. Quem é o próximo passo? Cuidado agora, atenção agora. Para onde que o círculo, ou circunferência como queira, vai? Então veja, ele estava no meio, foi para a direita, no meio para a esquerda, no meio direita, no meio esquerda, no meio, agora vai para a direita, que nem esse. Certo? Para onde vai o triangulinho agora? O triangulinho vai descer aqui para o canto. Então, é verdade. No próximo passo, que é o passo 10, o nosso amigo losango estará aqui, o triângulo estará aqui e o círculo estará aqui. Ou seja, exatamente igual. Não tem resposta. A banca marcou a letra D, que no passo 9 a sequência voltará à configuração inicial e passará a repetir os passos anteriores. O duro é que a banca mandou marcar incorreta, e por incrível que pareça, são todas corretas. E agora? E agora? E agora? Então, vamos tentar ver. A letra A. O símbolo do triângulo ocupará o canto superior esquerdo do tabuleiro nos passos com múltiplos de 4. Verdade. 4, 5, 6, 7, 8. Então isso é verdade mesmo. O triângulo está sempre aqui nos passos múltiplos de 4. Porque são 4 cantos. Entendeu? 4 cantos, a cada 4 vezes ele está no canto aqui. Ele começa aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então essa é verdade. Essa é verdade mesmo. 2. O triângulo e o losango ocuparão a mesma casa no passo 7. Verdade, pode ver. Ó. O losango vai de 1 em 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, na sétima volta ele estaria aqui. Verdade. O triângulo vai de 4 em 4, ou seja, nos cantos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o 7 continua no mesmo lugar. Verdade. Então, a B realmente é verdadeira. Letra C. Os 3 símbolos nunca ocuparão a mesma casa ao mesmo tempo. Verdade, a gente fez todos os passos possíveis. Ó. Porque a partir do 9º, ele começa a repetir. Entendeu a ideia? Então, a C também está certa. A letra D. No passo 9, a sequência voltará à configuração inicial e passará a repetir os passos anteriores. Verdade. Vamos tentar ver as possibilidades do nosso amigo triangulinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Volta onde estava. Círculo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Volta onde estava. Losango. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Volta onde estava. Então, essa questão não tem resposta. Está anulada. Pela minha visualização, está anulada porque todas elas são verdadeiras. Claro para todo mundo?
Boa, né? Questãozinha boa. Às vezes acontece isso, acho que a banca ia marcar a correta, no meio do caminho quis marcar a incorreta e ele acabou se perdendo. Às vezes acontece isso, às vezes acontece. 21. Ah, chegou onde eu queria. Qual das proposições abaixo é negação? Lá na prova de fiscal tinha quem é equivalente do ser, então. Aqui é negação. A frase é, se ela te faz feliz, então, faz feliz, então, não deve deixá-la partir. Então, partir com negação. Então, entendeu? Se ela te faz feliz, não deve deixar partir. E essa é a original. Ou seja, se P, então Q. A banca pediu quem é a negação. Negação não tem como errar. Eu já contei isso em sala. Quando você tem P e Q, a negação disso tudo é o famoso método do Mané, que eu chamo. Mané. Por que Mané? Mané mantém a primeira e nega a segunda. Por isso que é o método do Mané. Você de mantém e nega a segunda. Regra do Mané. Mantém e nega. Mané. Entendeu? Então eu tenho que manter a primeira. Se ela te faz feliz. O C você arranca fora, o então você muda para e deixá-la partir. Essa é a negação. Isso está na letra D. Ela te faz feliz e você deve deixá-la partir. Claro, para todo mundo, estou insistindo. Se você tem uma proposição CP, então Q, para fazer a negação, não é equivalência. Equivalência eu contei lá no última correção. Equivalência é isso daqui, ó. Isso aqui é equivalência. A negação do C, então, é a regra do Mané. Mané mantém o primeiro e nega o segundo. Não tem como errar, não tem como errar, certo? Então, letra B na veia. Ela te faz feliz e você deve deixá-la partir. Boa, né? Moçada. Provinha da Federal, como sempre, num nível acessível para quem estudou, claro. Depois eu vou contar algumas coisas quando chegarmos em informática. Daqui a pouco. 22. Qual das afirmações abaixo é logicamente equivalente à proposição? Você pode se conformar com isso ou lutar para realizar seus sonhos. Então, conformar, você pode se conformar ou lutar. Quem é a equivalência? Quem é a equivalência disso? Cuidado agora. Eu vou insistir na frase. Eu vou voltar lá. Quando você tem isso, quem é o equivalente? O equivalente é isso. Certo? Lembra? E a negação é o Mané. Então, esse aqui deixar bem claro. Esse aqui é o equivalente. E aqui é a negação. Negação é o método do Mané. Método Mané. Mantém e nega. Certo? Mas quando a banca te dá, que é eu, é ou lutar. Então, você pode se confirmar ou lutar. Qual é a equivalência usando o C, então? Aqui se usa o método Neymar. Método Neymar. Por que Neymar? Então, olha que fácil. Aqui é P, aqui é Q. Método Neymar. Não tem como errar. Neymar. Nega e mantém. Nega o primeiro e mantém o segundo. Então se você não se conformar, então vai ter que lutar pelas coisas que você quer. Entendeu? Então olha que fácil. Se você não pode se conformar, não vai se conformar, então vai lutar pelos seus sonhos. Então, recapitulando. Quando é equivalência de C, então, ou você usa esse processo direto, inverte os dois e nega os dois, ou usa
o método, se for o caso da negação, do mané, certo? Mané. Mané. Mantém e nega. Se é negação. Agora, se é equivalência, eu vou insistir. Quando a banca te dá P ou Q, o equivalente é Neymar nega e mantém. Nega, Neymar. De mantém. Não tem como errar. Não tem como errar. Portanto, letra C. Se você não pode se conformar, então pode lutar para realizar seus sonhos. Boa, né? Questãozinha inteligente. Quando eu dou raciocínio lógico, eu faço, ensalo uns 400 desses. Até as pessoas absorverem. Então lembre, se você tem CP, então Q, a equivalência é se não Q, então não P. Se inverte os dois em lugar e nega os dois, certo? Essa é a equivalência. Quem é a negação? A negação é o mané, certo? Se P, então Q, quem é a negação? Mané mantém P e daí E, não Q, certo? Muito bem. 23, igual ao que caiu na prova de fiscal. Todos os caminhos levam a algum lugar. Então aqui estão todos os caminhos. Se todos os caminhos levam a algum lugar, então todos levam. Não tem nenhum caminho que não leve a lugar nenhum. Certo? Diz assim, alguns caminhos são mais tortuosos. Alguns são mais tortuosos. Ó. Caminhos tortuosos. Alguns, não são todos, alguns. E alguns caminhos levam a lugares indesejáveis. Aqui estão os indesejáveis. Vamos lá. Letra A. Alguns caminhos mais tortuosos não levam a lugares indesejáveis. Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A letra A se auto-exclui, porque são dois conjuntos que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui estão os indesejáveis, aqui estão os tortuosos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então a letra A se auto-exclui. Letra B. Alguns caminhos que levam a lugares indesejáveis são tortuosos. Mentira, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Letra C. Os caminhos mais tortuosos levam a lugares indesejáveis. De novo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui estão os tortuosos, aqui estão os indesejáveis. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Letra D. Todos os caminhos que levam a lugares indesejáveis são tortuosos. Não, que todos. Piorou. Claro que não. Letra E. Por mais tortuoso que seja o caminho, ele leva a algum lugar. Verdade. Aqui, ó. Você concorda que todos os caminhos levam? Então aqui estão todos os caminhos. Veja, todos os caminhos. Todos os caminhos. Por mais que ele seja tortuoso, vai te levar a algum lugar. Então veja, a frase é ótima. Por mais tortuoso que seja o caminho, ele te leva a algum lugar. Verdade. Esse é um caminho tortuoso, mas que vai te levar a algum lugar, já que todos os caminhos levam a algum lugar. Boa, né? Inteligentíssima essa questão. Inteligentíssima essa questão. Boa, né? 24. Também parecida com o que nós fizemos. Aliás, parecida é apelido, é igual quase. A sequência é 1 sobre 2, mais 3 sobre 4, mais 5 sobre 6, mais 7 sobre 8, mais blá blá blá, mais 2n mais 1 sobre 2n mais 1. Foi feito exatamente igual. Eu deixei lá a correção, mandei para as pessoas que iam fazer a prova para que entendessem. Quando eu falo que a banca faz as questões parecidas, ninguém me acredita. Vê se acredita agora. Vê se acredita agora. Pergunta da banca. A sequência acima possui exatamente n mais 1 frações. Primeiro vamos tentar descobrir aqui. Quem é o numerador? 1, 3, 5, 7, blá blá blá. São os ímpares. Ou seja, é uma PA de razão 2. Quem são os denominadores? Os pares. Também é uma PA de razão 2. Então, vamos chamar os numeradores de n. Quem é a regra que dá os numeradores? Então, vamos chamar assim. Será o A1 mais n menos 1 vezes a razão. Quem é o A1? 1.
n menos 1 eu não sei quanto é. E a razão é 2. Porque 2 está aqui. Ó. Porque 1 porque é o primeiro. Quem são os denominadores? É, de novo, o A1 mais n menos 1 vezes a razão. Quem é o A1? Cuidado, agora é 2, hein? Começa com o 2. N menos 1 vezes a razão, que também é 2. Então, nós temos as duas regras que constituem aí essa nossa sequência, essa nossa soma de frações. Primeira grande pergunta. Eu tenho exatamente n mais 1 frações. Vamos ver. Como é que eu descubro se eu tenho n mais 1 frações? É só contar quantas tem. 1, 2, 3, 4. Entendeu? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por incrível que pareça, olha aqui, ó. Não que eu possa colocar isso em evidência e cortar, não faça essa bobagem, por favor. Mas dá para provar de outra maneira. Vamos supor que nós não conhecêssemos esse termo aqui. Supondo que nós não conhecêssemos. Este é o quarto termo, concorda? 1, 2, 3, 4. Quarto termo. Então, quem será o quarto termo do nosso numerador? O A1, que é 1, mais. Se eu quero o 4, é 4 menos 1. Sempre menos 1. 1 mais 4 menos 1, 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6 mais 1, 7. Está aqui, ó. O quarto termo é 7. Então, se você pensar nesta fórmula, você vai sempre ter, nesse caso aqui, n mais 1 termos. N mais 1, sempre n mais 1. Vamos tentar pensar no seguinte. Esse termo sempre vai ser 2 vezes n mais 1. Esse aqui é o quarto. 2 vezes 4, 8 mais 1, 9. Ué, não funcionou. Aí que está o perigo. O nosso n aqui, ó, começa a partir do zero. Cuidado com isso, hein? Esse n, especificamente esse, começa do zero. Vamos ver. 2 vezes 0. 0 mais 1, 1. 0 mais 1, 1 vezes 2, 2. Aqui o n vale 1. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Aqui o n vale 1. 1 mais 1, 2 vezes 2, 4. Então eu realmente tenho, então assertivas lá 1, 2 e 3. Eu tenho n mais 1 termos. Verdade. Isso é verdade. Número 2. Cada uma dessas frações é menor do que 1. Óbvio, não precisa nem ser muito esperto. Se o numerador é menor que o denominador, obrigatoriamente a divisão será menor do que 1. Sempre. Só vai ser maior do que 1 se for ao contrário. 2 sobre 1, 4 sobre 3, 6 sobre 5. Ele vai chegar perto de 1, mas nunca vai ser maior. Então, a segunda também é verdadeira. São todas menores do que 1. A terceira é assim. A soma de todas essas frações é menor do que n mais 1. Se eu somar tudo isso, eu terei um valor menor que n mais 1. Vamos ver. Você sabe como é a soma de termos de uma PA? Sabe? Sabe? A soma dos termos é o primeiro mais o último vezes quantos tem sobre 2. Certo? Claro para todos isso? O primeiro mais o último vezes quantos tem sobre 2. Então eu posso somar o primeiro com o último vezes quantos tem e dividir por 2. Vamos tentar fazer isso aqui. Só que temos um problema. Eu tenho que fazer isso para cima, eu tenho que fazer isso para baixo. Então vai dar um trabalho que você não tem ideia. Porque não se esqueça, cada um dos números em cima está numa PA. Os de baixo também. Mas a sequência não é uma PA. 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 não faz uma PA. Então eu não posso usar essa fórmula aqui. Eu só poderia usar se aqui fosse 1, 3, 5. Se fossem números não fracionários, 1, 3, 5, 7, ou se realmente fosse mesmo uma sequência de frações que obedecesse uma PA. Aqui quem está em PA são os numeradores e os denominadores, mas não as frações em si, certo? Então a pergunta, como é que eu provo que a soma de todas essas frações será menor do que n menos 1? Então, vamos tentar pensar no seguinte. Aquela velha frase, a matemática prova que se funciona para a parte, funciona para o todo.
Vamos pegar os dois primeiros. Meio mais 3/4. Você sabe somar fração, sabe, né? Método da borboletinha. Para quem não conhece, vamos aplicar aqui a borboletinha. Para quem nunca tinha visto, eu já fiz esse vídeo 1 milhão de vezes. Vamos lá. 4 vezes 1, 4. 3 vezes 2, 6. Manda somar, a gente soma. Embaixo é o produto. Aqui na cauda da borboletinha, você faz o produto. 4 vezes 2, 8. 4 mais 6, 10. 10 por 8 dá 0. Isso. Não é 8 sobre 10, né? É o burro. 10 sobre 8 dá 1,25. Engraçado, eu somei duas frações e deu 1,25. Menor do que seria 2, o valor, entendeu? Vamos somar 3 frações. Bom, eu já sei que a soma das duas primeiras dá 10 sobre 8. Então agora vou somar 10 sobre 8 com a próxima, que é 5/6. Faz borboletinha aqui também. 5 vezes 8, 40. 10 vezes 6, 60. E embaixo, 8 vezes 6, 6 vezes 8, 48. 40 mais 60, 100. 48, é 48 mesmo. Olha o que dá para fazer. Isso aqui é próximo de 50, certo? Então, se fosse 100 por 50, daria 2. Então, isso aqui dá 2 e uns quebrado. Eu tenho 3 frações e está dando 2. Então, é verdade. A soma delas sempre será menor que o número de frações que eu somei mais 1. Somei 2 frações, a soma deu 1,25. Somei 3 frações, deu 2 e uns quebrado. Então, se eu somar 10 frações, vai dar 9 e uns quebrado. Entendeu a ideia? Então, entendeu a grande idiotice? Eu estou somando 10 frações, vai dar 9 e uns quebrado. Somei 2, deu 1,25. Somei 3, deu 2, é sempre 1 menos. Entendeu a ideia? Então, a soma sempre vai ser menor que n mais 1. Então, é verdade também. Portanto, todas verdadeiras. Letra E. Boa, né? Boa. Questãozinha que exige aí raciocínio lógico de gente grande. Rapaziada. Estou derretendo, claro. Estou aqui num estúdio com 595 lâmpadas, por isso eu estou derretendo. 25. Ah, essa aqui é boa. 25. Daqui a pouco eu vou comentar em informática, que parece que a Federal viu as aulas que eu dei. Como sempre, né? Considere as seguintes afirmativas. Se tudo estiver errado, eu retorno ao ponto de partida. Então, se tudo estiver errado, então eu retorno. Essa é a assertiva número 1. Assertiva número 2 diz que eu não retornei. Eu não retornei. A pergunta, o que dá para dizer disso? Então, eu vou insistir mais uma vez. Se a banca nos deu se P, então Q, se faz a equivalência. Não Q, não P. Quem é a equivalência? Não retorno. Então, eu não estou errado. Essa é a equivalência. O que a banca disse? Que eu não retornei. Isso aqui é verdade. Se isso aqui é verdade, isso aqui também é verdade. Se isso aqui é verdade, isso aqui também é verdade. Então eu não estou errado. Onde é que diz isso? Na letra C, que algo estava certo. Claro para todo mundo, eu achei muito inteligente essa questão. Vamos insistir. Se tudo estava errado, então eu retorno ao ponto de partida. Certo? Se tudo está errado, eu retorno ao ponto de partida. Essa é a assertiva número 1. A 2 disse que eu não retornei. Então, eu não retornei. Está aqui, ó, com o não em cima. Como é que eu faço? Escalonamento. Você vai ter que voltar para ver o que acontece. Então, você põe essa nova verdade aqui. Aqui não vai adiantar nada, porque eu não consigo ver. Então, o que você faz? Usa a equivalência. P e Q, você inverte de lugar e nega. Se eu não retorno, então não estou errado. Como eu não retornei, então isso aqui é verdade, isso aqui também é verdade. Então eu não estou errado. Ou seja, algo está certo. Letra C. Boa, né? Boa. Muito bem. Agora as de informática. Quando eu falo, escrevo no quadro aquele monte de atalho, ninguém acredita que vai cair.
quando eu falo, ninguém acredita. Eu marquei algumas questões que eu dei em sala. Utilizando o Internet Explorer, o que faz o Ctrl J? Eu contei 1000 vezes, até fiz a piada, que o programador tomou uns troços biruta, porque é a única letra que não tem nada a ver com o que faz, que é downloads. Então, letra D. Letra A, navegar na última página. Última página visitada, será que o cara fechou o navegador? Poderia ser o Shift Ctrl T, que reabre a última aba. Então poderia ser isso, mas Ctrl J não faz isso, lá é Shift Ctrl T. Menu de pesquisa que será aberto, Ctrl F3. Desculpe, Ctrl F3. Ctrl F ou F3 sozinho. Todas as páginas visitadas conforme histórico, a banca deu aqui histórico, Ctrl H. E daí, a letra E, atualizar a sua página favorita. Não, como é que eu vou atualizar a minha página favorita? Menos que eu entre nela e aperte Ctrl ou Shift F5. Então, claro que é só bobagem. Ctrl J realmente é download. 27. Eu avisei que a banca ia pedir rede. Eu falei umas 30 vezes na sala que a banca ia pedir rede. Ninguém acredita, acham que pedem as mesmas coisas. Então, vê se começa a confiar mais em mim. Se você não foi bem nessa prova, tem o TJ explodindo para o mês que vem. Então, por favor, comece a confiar, velho. Eu faço piada em sala, muita gente não gosta, mas, cara, não estou preocupado se você gosta das piadas. Quero preocupado se você aprende o que eu estou dizendo lá. Estou lendo de vez em quando, dar uma ziquezira aqui na parte elétrica e não ficar olhando lá. Então, eu digo que cai, é porque cai. Sobre redes internas, considere as seguintes afirmativas. Em uma rede com cabos, é indispensável o roteador de wireless. Cara, se ele tem cabo, por que eu vou ter o roteador de wireless? Wireless é só para sem fio. Então, por que eu teria um roteador sem fio numa rede com cabeada? Então, número 1 cai fora. 2. A capacidade de processamento do servidor, que é medida em gigabit. Quer dizer, o cara já misturou gigabit em vez de gigabyte. Já sacaneou aí. Mas eu contei lá na frase, desculpe, na correção de fiscal, que gigabyte é armazenamento. E aqui fala em velocidade. Velocidade é gigahertz. Então, e ainda a banca escreveu computares. Né? A capacidade de processamento do servidor, que é medida em gigabit, determina a velocidade de acesso aos computares. É lamentável, ligados na rede. Claro que não, a velocidade é gigahertz. 2 está fora. 3. Pode-se conectar uma impressora multifuncional para uso geral através da rede sem fio. Verdade! As impressoras multifuncionais, ou seja, que fazem tudo, que tem scanner, fax e copiador e tudo mais, tem a opção sem fio também. Então, a número 3, por enquanto, é a única certa. 4. Documentos que devem ser impressos de um notebook devem ser colocados no desktop ligado à rede e configurado para sair impressora. Por que eu vou pegar o documento e colocar no desktop se eu já posso acessar a rede via notebook? Então, bobagem da grande. Letra B, somente a 3 é verdadeira. 28. Eu contei, parece piada, quando eu digo parece que a Federal viu a minha lista de questões. Nós fizemos essa, não foi parecida, foi essa, só o número que era diferente. Fizemos essa questão em sala. Quem tem a lista de exercícios sabe do que eu estou falando. Assinale a alternativa que apresenta a fórmula correta para calcular a média aritmética dos 15 valores que estão na coluna B, B1 até B15. Todo mundo sabe que média aritmética é soma e divide por quantos tem. Ou se usa direto a forma da média. Só que muita gente ia cair na letra B. Lá diz assim, média de B1 a B15. Cadê o sinal de igual da frente? Todas têm o sinal de igual menos essa. Então, a síntese da função está certa, mas falta o sinal de igual. Então, ele fala fórmula. Então, já dançou a letra B. Letra C, média de B1 a B15. E daí o cara multiplica por 15. Não é para multiplicar, é para dividir. Mas não precisa nem dividir e multiplicar. A função média já faz isso aqui tudo. Então, letra C também está errada. Letra D, faltou sinal de igual. E daí, ainda 2 erros, né? Faltou sinal de igual e ainda manda multiplicar por 15. É para dividir, não multiplicar. E a letra E tem igual, tem média e manda dividir por 15. Filhinho, a função média já tem isso aqui tudo implícito. Então é a letra A, que soma todo mundo de B1 a B15 e divide por 15. Então a letra A de amor. Boa, né? Boa. Essa foi a 28. 29. Eu contei em sala exatamente uma que pedia o que eles chamam de referência absoluta ou referência mista. A formuleta é C4 vezes B$1. Se não for
é maior que B4, desculpem, faltou maior aqui. Se isso aqui não for maior que o B4, eu devolvo o próprio B4. Né? Se for. Se não for, é C4 vezes B dólar. E tem os valores lá da planilha. A pergunta é, se eu arrastar para baixo, o que acontece? Porque aqui diz, arrastando-se a alça de preenchimento. Eu contei que o nome daquele quadradinho é alça de preenchimento. Eu falo que a banca cita esses nomes e muita gente não acredita. Até a célula D6. Isso aqui está na D4, vai até a D6. Como é que ficaria a fórmula lá? Então, primeiro, na D5 ficaria C5 vezes B, continua dólar 1, porque 1 está preso, eu falei isso 1000 vezes em sala. Se for maior que a B5, ele volta ao próprio B5. Se não for, ele retorna o resultado dessa continha. E na D6 será C6 vezes B dólar 1 maior que B6. Se isso for verdade, volta a própria B6. Se não for, ele volta isso daqui. Caneta preta já era. Caneta preta já era. Então vamos lá, primeiros valores. C4 vezes B1 é maior do que B4? Vamos ver. C4 vale 8. B1 vale 3. 8 vezes 3, 24. 24 é maior do que 24? Não, é igual. Então ele volta ao que está na C4 vezes B1, ou seja, o próprio 24. Então isso aqui vai devolver o valor 24. Na C5, C5 é 6. O B1 é fixo, é sempre 3, hein? 6 vezes 3, 18. 18 é maior do que o valor que está na B5? Sim, porque aqui tem 17. Então ele volta o próprio 17. E finalmente na C6. C6 é 6. 6 vezes 3, 18. 18 é maior que 19? Não. Então ele volta o próprio 18. Então, olha que inteligente. Se o produto da célula C4, C5 ou C6, dependendo da linha, por B1, B1 é fixo, então isso aqui é sempre 3. Se esse valor for maior do que está em B4, ele volta a B4. Então isso aqui, lembrando, isso aqui se for verdade, isso aqui se for falso. Isso aqui é a nossa condição. Isso aqui é a nossa condição, é a pergunta. Então, se ele for maior, ele volta para o B4. Se não for, ele volta esse produto aqui. Então lá, 8 vezes 3 dá 24. 24 é maior que 24? Não. Então ele volta 8 vezes 3, que é 24 mesmo. Na segunda é 6 vezes 3. E aqui tem 17. 6 vezes 3 é 18. 18 é maior que 17? É. Então ele volta o próprio 17. E na última é 6 vezes 3 de novo. Só que aqui é 19. 18 é maior que 19? Não. Então ele volta o próprio 18. Então a sequência tem que ser 24, 17 e 18. Só tem isso na letra C. Boa, né? Eu falei que ia cair fórmula C. Ah, isso aqui. 30. Rapaziada. Só piora. 30. Considere o sistema operacional Windows 8 que permite utilizar atalhos de teclado. Pressionando essa tecla do logo do Windows, mais a letra F, não precisa nem procurar. Acabei de dizer a resposta. O que é a tecla Windows mais F? Não se esqueça que, tanto nos navegadores quanto no Windows, os atalhos estão na língua inglesa. Então não adianta pensar que Ctrl L para localizar. É Ctrl F no navegador. No Windows é Windows F. F de Find. Então eu vou localizar alguma coisa. Ou seja, realizar pesquisa na janela que será aberta. Boa, né? Agora, a letra A, queria tentar entender o que a banca quis dizer com acessar os dispositivos de software ligados. Dispositivos de software ligados, dispositivos de hardware, não de software. Letra C, alterar o funcionamento de aplicativos que estejam sendo executados em segundo plano. Claro que não. Letra D, excluir o aplicativo que será nominado na janela aberta. Só bobagem. E letra E, ajustar os ícones. Claro que não, é só lembrar. F de find, procurar. A única palavra que tem... a única alternativa, desculpa, que tem a palavra procurar ou pesquisar é a letra B. 31. Essa é um pouco mais complexa, porque eu sugeri que vocês vissem. Isso eu falo em sala de aula. A gente não fica gastando tempo com Word. Isso para você ver em casa. Olhar um por um dos menus, o que fazem. E atalho. Falei 1000 vezes do atalho. Olha os atalhos, o que fazem. O Word 2010 conta com a possibilidade de utilizar atalhos para os trabalhos com formas.
Quais as opções abaixo permitem redimensionar e girar a forma respectivamente? Cara, para redimensionar e girar é Shift ou Alt lá do outro lado. Então é Shift com as teclas, Alt com as teclas. Não tem como errar. Ctrl mais adição, não, tecla de espaço. Cara, dá para ir por eliminação. Só pode ser Shift e Alt para fazer tanto a rotação quanto o redimensionamento. Boa, né? 32, essa é a mais complexa de todas. O Word 2010 proporciona que um arquivo criado e editado seja recuperado após o fechamento sem salvar. O caminho correto a ser realizado para a recuperação dele é... Então, veja, eu fechei o Word da maneira abrupta, ou desliguei da tomada, computador, ou deu um problema e ele desligou sozinho. Como é que eu recupero? Então, arquivos, informações, versões, recuperar documentos não salvos. Não é um atalho muito óbvio, mas dá para ir pela questão do bom senso, né? Não é ferramenta. Arquivo, se aqui fala em arquivo, só pode ser o menu arquivo, não é menu abrir. Então as letras C e D já cairiam fora. Então só pode ser informação, versão, documentos não salvos. Então letra B. Essa aqui é uma das minhas preferidas, porque envolvia matemática. 33. Quase no fim, hein? 33. Diz assim. Eu tenho a fórmula B2 vezes 0,4 mais C2 vezes 0,4 mais D2 vezes 0,2. Essa é a formulinha que eu tenho, certo? A pergunta é a seguinte. Qual é a nota que esse cara tem que tirar aqui? Ou seja, o aluno 2 tirou isso, o aluno... aluno 1 tirou isso, o aluno 2 tirou a mesma forma, só que isso aqui é 3, 3 e 3, e o aluno 3 tirou 4, 4, 4. Então, a pergunta da banca é, qual é a nota que o aluno que está na linha 4, que é o aluno 3, tem que tirar para ser aprovado? Só que a banca te deu esta nota, aqui é 9, a banca te deu esta nota, que é 4, e quer saber quanto que o cara tem que tirar. Para ele tirar alguma nota, isso aqui tem que ser maior do que 7, para ele ser aprovado, certo? Então é só continha, literalmente é só continha. 9 vezes 0,4, 3,6. 4 vezes 0,4, 1,6. D4 vezes 0,2 tem que ser maior ou igual a 7. 3,6 mais 1,6, 5,2. Mais D4 vezes 0,2 tem que ser maior ou igual a 7. D4 vezes... Nossa, a caneta está indo mesmo para o vinagre. Tem que ser maior... Fazer em outra cor. Desculpe. A caneta já deu o que tinha que dar. D4 vezes 0,2 tem que ser maior ou igual a 7 menos 5,2. O 7 estava aqui, o 5,2 estava positivo, passa negativo. D4 vezes 0,2 tem que ser maior ou igual a 7 menos 5,2. Quanto? 1, quanto? 1,8. Portanto, o D4 tem que ser maior ou igual a 1,8 dividido por 0,2. O D4 tem que ser pelo menos nota 9. Então, de novo, a banca nos deu a fórmula, que era B2 vezes 0,4 mais C2 de 0,4 mais D2 de 0,4. 0,2, desculpa. Essa fórmula vale para todo mundo. Então, vale para o aluno 1, aluno 2 e aluno 3. Aqui a gente viu que o aluno, para ser aprovado, intermédia pelo menos 7. A banca nos deu as duas primeiras notas e perguntou qual seria essa nota aqui, para o cara ser aprovado. Então, nós temos uma incógnita que é o D4. Temos a condição de ter maior que 7. Faz as continhas, faz todas as continhas e acha o D4 maior ou igual a 9. Isso dá a letra A. Então, a pergunta da banca é, qual a nota mínima do trabalho? Nota 9 para poder gerar um 7 lá na frente. Certo? Boa, né? Boa. Tô bem. 34. Eu contei isso muito por cima,
numa aula muito 10 anos atrás e a banca resolveu desenterrar. A formatação condicional é um recurso disponível no Excel 2010 que permite o realce de informações importantes em uma planilha. A configuração de uma nova regra de formatação condicional pode ser realizada clicando. Formatação condicional é aquilo. Você poderia colocar nessa questão, vou até colocar aqui, ó, você vê, nessa da planilha, por exemplo, quando o cara tivesse aprovado, ia aparecer em verde. Se tivesse reprovado, ia aparecer em vermelho, por exemplo. Faz uma formatação condicional. As notas acima ou iguais a 7 aparecem em verde. Abaixo de 7 aparecem em vermelho. Então isso é formatação condicional. Como se chega lá? Página inicial, formatação condicional, gerenciar regras. Não tem como errar. Se diz assim, se essa célula ou essa coluna tiver valor menor que 7, vermelho. Se tiver maior ou igual a 7, em verde. Não tem como errar, letra E. Última, essa aqui é meio polêmica, diz assim. O Windows Explorer permite a visualização e classificação dos arquivos de diversas formas. Utilizando o modo de exibição mais detalhado, você clica lá com o botão direito em cima da barra onde diz data de modificação, nome, tamanho. Você clica, ele tem mais opções lá. Chama-se modo detalhado. A pergunta, qual delas não é uma forma de classificação? Qual delas não é classificação? Tipo, sim? Sim. Contagem de palavras, se for no caso do Word, sim. Cor. Data de criação, sim? Sim. Idade. A banca deu como idade sendo um dos critérios. E é verdade. Você não tem como ordenar por idade. Você pode ordenar por data de criação ou data de último acesso, mas não por idade. Ó, esse arquivo tem 4 anos. Então, o único item que não aparece lá é idade. Mas o item cor não vai aparecer para muitos dos arquivos. Por exemplo, arquivos do Word não dá para ordenar por cor. É uma questão óbvia, né? Mas eu não sei se vocês notaram. Esse menu que aparece quando você clica o botão direito naquela barra do Explorer. Então veja, você está dentro do Windows Explorer, vendo o conteúdo de uma pasta qualquer. Quando você clica lá, ordenar por nome, ordenar por data, ou por tamanho, ou por tipo. Mas se clicar naquela barra que diz lá tipo, tamanho, nome, você tem outras opções. E essas opções variam de acordo com o tipo do arquivo. Por exemplo, arquivos de áudio, MP3, Wave e afins, tem outras opções. Autor, qual faixa, qual é o álbum. Então, figuras, pode ordenar, por exemplo, por cor. Então, a única que não tem mesmo é a letra A, idade. Certo? Matamos então a prova inteira de assistente administrativo da Prefeitura de Curitiba, feita pela UFPR, na data de ontem, 5 de maio de 2019. Certo? Tem dúvida, manda e-mail. Se você não foi bem, reveja seus conceitos. Se você foi bem, parabéns. Se você não foi aluno nosso, procure estudar, ou comigo ou com alguém, mas procure. A prova do TJ tem aí uma notícia extraoficial que tem que sair obrigatoriamente até dia 5 ou 10 de julho. Estamos hoje no dia 6 de maio, tem que ser publicado aí essa semana, ou na mais tardar semana que vem, para ter 30 dias aí. Então, no mais tardar final de maio, ou seja, tem esse pedaço de maio e junho inteiro para poder fazer a prova TJ. Então procure ajuda, raciocínio lógico, matemática e informática. Quer fazer comigo? Será bem-vindo. Não quer fazer? Ok, é opção sua. Dá uma descansada, porque agora eu vou e não volto. Grande abraço. Fui!